Então, nós temos falado que não é possível se ter uma boa compreensão, ou se ter uma clara compreensão, ou uma correta compreensão do que o Apocalipse capítulo 17 e 18 diz sobre o grande mistério, ou melhor, o mistério da grande Babilônia, se nós não construirmos um caminho que nos leve até Apocalipse capítulo 17 e 18. Isso porque aquilo que em Apocalipse 17 e 18 é chamado de a grande Babilônia, tem o seu início em Gênesis, em Babel. Então nós temos Babel, que se desenvolve a Babilônia, e que vem a ser então a grande Babilônia. Então a grande Babilônia, aqueles mistérios que estão lá em Apocalipse 17 e 18, são na verdade o desenvolvimento da pequena Babel, de Gênesis capítulo 10, que vai crescendo e vai aumentando, ganhando dimensões, proporções, não somente no âmbito, no âmbito do tempo, vai crescendo, mas sobretudo nas ideias, no espírito, na disposição, na obra, até chegar à grande frutificação em Apocalipse capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. Então nós estamos discorrendo de lá para cá, apresentando como que essa grande Babilônia, ou como que Babilônia chegou a ser a grande Babilônia. Já falamos aqui da grande rebelião de Gênesis capítulo 10 e 11, os irmãos lembram? Ou seja, quando chegarmos em Apocalipse 17 e 18, nós vamos considerar que a grande Babilônia, ela traz como germe central a ideia do início, a ideia de rebelião contra o Altíssimo, que se manifesta como um desejo de independência do Altíssimo, de não querer estar unido a Deus, na dependência de Deus, como quem procura não somente livrar-se do juízo de Deus, mas sobretudo como quem procura construir um caminho paralelo ao caminho de Deus. Ou seja, homens que acham que é possível se salvarem de um possível juízo com as suas próprias mãos. Este é o germe da doutrina salvação por meio de obras tão propagada. Eu não sei se os irmãos que estiveram aqui na conferência perceberam. Essa conferência, para mim, ela foi bastante atípica, porque nos propusemos a tratar de um tema, ou de um livro, Gálatas, e esse livro, embora nunca tenhamos tratado o livro na sua completude, como fizemos na conferência, mas talvez seja um dos livros mais batidos aqui nesse ministério, porque estamos constantemente nos remetendo ao conteúdo dessa epístola, em razão da sua importância histórica e, sobretudo, no nosso tempo. É um livro que, inclusive, ao longo da história cristã, é chamado de a carta magna dos cristãos. Também é chamada de a carta de independência dos cristãos. É chamado historicamente por muitos teóricos e teólogos ao longo da história. É uma carta que, dentre todos os livros da Bíblia, é um divisor de águas. Então, dada a sua importância, o tema que traz, então, deve ser extremamente importante. Carta na qual, e tema no qual o apóstolo Paulo diz que qualquer evangelho que não traga a pureza do evangelho de Cristo é anátema. Ou aquele que prega tal evangelho seja anátema. É um evangelho, como ele diz, pervertido. É um evangelho profano. É um evangelho que não condiz com a verdade de Deus. E aí ele gasta todo o livro para dizer que elemento seria esse que pode eventualmente corromper o evangelho de Cristo. Ele vai dizer que é a ideia, que no seu tempo era muito divulgada, de salvação como um resultado de uma somatória. Graça mais lei. E aí ele não diz exatamente a lei de Moisés, mas ele vai colocar num certo momento da carta, no capítulo 2, dizendo obras de lei. Como quem diz, não importa qual seja a lei, não importa qual seja o mandamento, qual seja o requisito,
Pode ser a coisa mais pura que você julgar ser necessário. Se coloca como condição para que o homem cumpra como requisito de salvação, você perverte o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus e não o poder do homem, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo combatia ali aquilo que está lá em Gênesis. Então olha como que a questão da salvação por obras é uma questão historicamente, ou melhor, está em toda a história, desde o princípio. Eu dizia que a conferência foi um tanto atípica, porque ainda que nós tratamos da carta como um todo, mas assim, não sei quantos irmãos perceberam isso. É um assunto que parece que patinava sem sair do lugar, em razão do conhecimento que os irmãos já têm do assunto. Um assunto que os irmãos estão gagá de ouvir. Se bem que aqui nesse ministério, né? Mas a multidão que tinha aqui na sexta-feira, no sábado de manhã, no domingo, no sábado à noite, domingo de manhã, de pessoas que vieram de tantos lugares que nunca talvez tivessem ouvido aquilo que os irmãos ouviram. Então aquilo que às vezes nós estamos golfando, eles estão querendo comer. Mas foi uma boa conferência, né? Uma boa conferência. Ainda que tenhamos tratado um tema tão elementar para nós, uma coisa tão básica. Mas embora seja básica, é aquilo que é crucial. O que é crucial? Tratar ou destruir qualquer pensamento, qualquer ideia que tenha origem em Gênesis capítulo 10 e 11, em Babel, a ideia de que o homem seja capaz de construir uma torre que chegue até os céus. Inclusive, eu até conversei com algumas pessoas, temos que nos preocupar muito com nossas crianças. Porque, às vezes, a cultura e o ensinamento começa nas salinhas das crianças. É de lá que começa toda a formação. Lógico, tem em casa também. Mas, ao momento que a criança vai para a igreja com a sua biblinha, e a sua liçãozinha, então ela vai ser catequizada. Querendo ou não, essa é a palavra. Catequizada. Porque a criança não tem condições de julgar o ensinamento. Então, aquilo que passa, a tia sabe o que fala. A tia fala a verdade. Né? Então, desde cedo tem que tratar com essa questão. Só Jesus Cristo pode dar vida ao homem. Nada o homem pode fazer de si mesmo, porque é a mensagem que trata com o grande espírito luciferiano, que desde a queda se propõe a uma existência sem Deus, a partir da sua própria capacidade de construir para si um reino. E se manifesta claramente lá em Babel. Vimos esse espírito de rebelião, esse pensamento, essa ideia, essa filosofia, essa ideologia de se propagar ao mundo a salvação por obras. Toda a Escritura condena a salvação por obras, toda ela. Ora, por outro lado, temos que ficar atentos a isso, porque você destrói com essa mensagem aí um grande monumento, digamos assim, construído ao longo de todos os tempos. E aí dá a entender, dá uma impressão de que então, e agora? Se não temos nada a fazer? Não, nós temos muita coisa a fazer. O que nós não vamos fazer é construir uma torre para nós, jamais. Mas tem todo o Novo Testamento como a economia de Deus revelada para você poder trilhar. Os irmãos entendem isso? Nós vamos, domingo agora, será a reunião da ceia do Senhor, nós vamos ministrar uma palavra baseada em Efésios, como um ponto de partida para nós então, a partir de então, começarmos a falar um pouco sobre a importância do desenvolvimento do ministério que cada membro do corpo de Cristo precisa desenvolver. Do contrário, nada feito. Mas não é uma obra humana, uma obra pela obra, porque a obra do Novo Testamento não pode ser feita pelo homem. Agora o homem tem que conhecê-la. É obra feita em Deus, é obra feita pelo Espírito, no Espírito. Então você tem que conhecer e saber como é que o Senhor está edificando a sua igreja, para que você se posicione corretamente nesta obra, para que você seja alvo da obra divina. Porque se você não souber o funcionamento
da economia de Deus, como que o Senhor está trabalhando, o que Ele está fazendo, o modo, você, por não saber, não se posicionará de maneira adequada, e então é provável que Jesus Cristo venha e você não esteja adequado. É provável. Então, como nós queremos estar adequados por ocasião da vinda de Cristo, nós vamos conhecer isso. Aí vamos percorrer um caminho maravilhoso, fazer uma abordagem desse assunto, mostrando a igreja enquanto a congregação de Deus, quando o povo se congrega em torno de Deus, né? Tomando por exemplo ou por sombra, compreendendo o que somos em realidade a partir da história do povo de Israel, no calendário profético que eles tinham das 7 festas anuais no templo. Lógico, transferindo para uma realidade. Nós não vamos estar aqui falando ou ratificando o templo. Não. Vamos estudar como era outrora a vida no templo. Foi Deus que ordena a construção do templo. Ele que ordena as festas fixas anuais, que eram 7. E a própria Escritura diz que aquilo era sombra. Então nós temos que compreender como aquilo se encontra hoje. Aí, de repente, muita coisa começa a mudar. A partir da consciência que se desenvolve, que se aquilo era sombra, então qual é a realidade? Aí nós vamos observar 2 sistemas que Deus estabeleceu no povo de Israel. Um sistema de culto pessoal e individual, visto em Levítico de 1 a 7, e depois no capítulo 23, as festas fixas, que eram o culto coletivo. Ou seja, há a necessidade de uma experiência individual de comunhão com Deus, e há a necessidade, portanto, de uma comunhão coletiva. São as festas fixas que prefiguram a reunião da igreja, ou as reuniões da igreja. Vamos verificar que todas as reuniões da igreja são ajuntamentos solenes para festejarmos diante de Deus por todos os benefícios que temos recebido por meio de Cristo. Aí começa a mudar um pouquinho a nossa maneira, e vai ser uma benção. Tenham paciência, vamos aguardar. Bem, por todos os efeitos, a ideia é a seguinte. Vamos ler aqui. Daniel capítulo 4. Falando sobre o desenvolvimento da grande Babilônia. Falamos em Babel, agora vamos para Daniel falar Babilônia. Vocês sabem que uma boa parte do livro de Daniel, pelo menos até o capítulo 5, registram os fatos, os capítulos de 1 a 5 registram os fatos que ocorreram durante o governo de Babilônia, o reino de Babilônia. Vamos ler então esses 37 versículos. Tenham paciência comigo, tá, amados? Capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Olha quem disse aqui é Nabucodonosor, hein? Olha a visão que ele tem a partir de uma experiência que ele teve com Deus. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Presta atenção. Tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os meus pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Posso abrir um parênteses aqui, queridos? Posso? Até porque ontem teve um irmão que falou: pastor, olha, você não pode deixar de fazer os parênteses na sua mensagem, que às vezes a mensagem melhor são os parênteses, né? Mas vocês viram aquele programa de televisão? Só para a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho essas coisas. Que passa no SBT, no domingo à tarde, os Paranormais. Quem já viu? 3 pessoas? Tá, é um programa, se vocês quiserem assistir, chegam do culto em casa, almoçam e colocam lá no SBT, vai começar lá.
O Celso Portiolli é que apresenta esse programa. Como é que é esse programa? Eles trazem lá os paranormais, traz lá um babalorixá, que trabalha com búzios, ou traz uma outra que trabalha com cartas, o outro que trabalha... qualquer que tenha alguma revelação, uma inspiração, uma coisa mística. Está todo mundo lá, os feiticeiros lá. São esses aqui que estão aqui, ó. Capítulo 4 de Daniel, versículo 7. Então entraram os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros, esses aqui todos. E aí, dentre uns 5 que tinha lá no domingo passado, tinha também uma missionária. Quem viu a missionária lá? Obrigado por me ajudar. Uma missionária. Aí estava lá, entrava, eles levavam, o programa é o seguinte, ele leva a pessoa a um determinado lugar, ou a alguma pessoa, e ela tem que usar os seus dons de visões, de revelações, de coisas, para poder discernir algum mistério, algum segredo. Aí tinha um caso que havia acontecido um crime num motel, de caráter passional, tal, enfim. Aí levava essas pessoas, um por um, com os olhos vedados e os ouvidos tampados, para que a pessoa fosse do SBT até esse motel e se colocasse dentro do quarto, sem ter noção do percurso que tivesse feito, para que não tivesse nenhuma brecha de ela falar assim, aquele lugar, eu me lembro de uma reportagem tal que se referiu. Aí, dentro do quarto, tirava-se as vendas e os tapões. E agora é aqui que você está. Diga-me com detalhes o que aconteceu aqui nesse lugar. A pessoa tinha que falar, olha, que teve um crime, um corpo estava aqui, tal, foi assim, é passional, tal, a pessoa tentou correr. Os feiticeiros deram um show. Teve um lá que falou detalhes, né? Detalhe por detalhe. Quando entrou a missionária, com a Bíblia na mão, entrou já Chacaralamanaya. Eu falei, Jane, corre, vem olhar. Vem olhar, meu bem. Irmãos, nós estamos sorrindo aqui porque é cômico. Não, a gente sorri, não estamos zombando de ninguém. É engraçado. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Agora, isso é de chorar. Porque isso é envergonhar o nome de Deus. Porque no tempo de Daniel, os feiticeiros foram lá e não deram conta. Até porque Deus, quando quer operar, Ele cega todos os espíritos malignos e impede de que eles operem para que Deus glorifique o seu nome. Aí é lá Daniel, como nós veremos agora, vai lá e traz a revelação. Aí o rei, que é pagão, ímpio, tem que escrever um capítulo inteiro, ou pelo menos tem registrado no livro de Daniel, o seu testemunho engrandecendo o eterno. A diferença. E aí, tinha uma pessoa que conhecia aquela cena do crime, que participou, que sabia de tudo, que ficava de fora, assistindo a participação de cada mago, de cada babalorixá, de cada feiticeiro, missionário, sei lá o que era. E como ela tinha conhecimento da causa, dos fatos, ia julgar, dando uma nota. Não, aquele lá é 40 pontos, aqui é 30, é 10. Esse aqui falou bem, esse aqui acertou algumas coisas, não acertou outras. Irmãos, a missionária abriu a Escritura para ver o que Deus ia falar. E eu não sei qual foi o texto que ela abriu. Falava de um pai, de uma herança, do negócio. Ela, pois é, o que eu vejo aqui é uma herança, é um pai, uma coisa. Não tinha nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Aí ela olhava para a cara do Celso, eu vi que o Celso estava assim, tentando ajudá-la sem poder falar nada. Ela falou, não dá, não vejo, não sinto, não consigo. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. Não que se ela falasse alguma coisa, seria bom. É o papel a que se presta uma pessoa a ir para um concurso para disputar com feiticeiros, saber quem adivinha mais as coisas, para no final ganhar lá um prêmio, ganhar alguma coisa no programa. Irmãos, mas isso é para que nós possamos perceber a que ponto nós chegamos. Nós, porque nós nos incluímos numa história de um povo. Embora nós não nos
não somos pentecostais, não sejamos pentecostais. Não somos. Nem neopentecostais, também não. Nem evangélicos, também não. Somos cristãos e temos o Evangelho de Jesus Cristo, aqui revelado nos 27 livros do Novo Testamento, como sendo a base de fé e de prática cristã, e ponto final. Essa é a grande verdade. Mas nós não podemos nos excluir de uma história e de uma condição em que, a despeito de todos os movimentos, o corpo de Cristo se acha envolvido. É uma história de degradação, de apostasia. A Bíblia diz que quando um membro chora, todos choram. Quando um sofre, todos sofrem. Então, como o nosso povo está desse jeito, nós também estamos. Ainda que não pactuemos com eles, não compartilhemos, mas não podemos nos excluir como se nós fôssemos um outro corpo. Mas é para os irmãos perceberem a que ponto nós estamos chegando. Fecha-se os parênteses aqui. Continuamos. Capítulo 4, agora versículo 8. Por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma grande, ou melhor, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Olha, vamos ver alguma relação? Uma torre que se edifica até os céus? O que se pretende quando diz, façamos uma torre? Estou me referindo a Gênesis 11. Cujo topo alcança os céus. Agora, ele era Babel. Quando Babel vem a ser Babilônia, veja o sonho do rei Nabucodonosor. Agora falando de uma árvore que alcança os céus. Sempre nessa pretensão, né? Versículo 11. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Pessoal, presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Cada detalhe, porque essas informações não serão muito preciosas lá no capítulo 17 de Apocalipse. Olha o versículo 11, eu quero ler de novo. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. Então, olha que tamanho de árvore era essa, que podia ser vista em toda a terra e até aos confins da terra. O versículo 12 diz, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Jesus vai falar dessas aves aqui, nesses ramos aqui. E lá em Apocalipse 17 também vai falar. Então, observa que não é uma questão pessoal. Ah, o Alexandre está querendo inventar. Não, a Bíblia tem uma consistência. O significado da Escritura se dá na medida em que você reúne todas as informações acerca de um só tema. Continuamos. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No seu sonho, ou melhor, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha as informações desse versículo. Quando diz que esse vigilante clamava, em forte voz, dizendo: derribai a árvore. Essa voz vai aparecer em Apocalipse dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Observa,
Como que a Escritura, ela vai se preparando, ela vai dizendo, ela vai, construindo um entendimento para que você entenda esses fatos lá na frente. Aqui, evidentemente, vai ter um significado muito limitado. Os irmãos verão que diz respeito imediatamente a Nabucodonosor como rei de Babilônia. Mas como que a experiência deste homem já apontava para uma experiência maior, na medida em que aquele reino dele de Babilônia se desenvolve e chega a ser a grande Babilônia. Então, aquilo que a Babel é em Gênesis 10 e 11, também é aqui. Só que agora, desenvolvido. E aquilo que Babilônia é aqui, será na grande Babilônia, só que agora, muito mais desenvolvido, com frutos já maduros. Vamos observando isso. Versículo 15. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ou melhor, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ou seja, Daniel falou assim: olha, esse sonho traz tantas sentenças contra tal pessoa, que melhor que fosse contra os teus inimigos, não contra ti. E aí ele continua dizendo, no 20, a árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do céu, ou debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e viesse a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Dá uma pausazinha para a gente poder entender algumas coisas aqui. Eu disse para os irmãos, preste atenção em alguns detalhes dessa profecia. E eu disse que ela vem a se cumprir aqui na pessoa de Nabucodonosor. Mas como nós sabemos que Babel torna-se Babilônia, que torna-se a grande Babilônia, vamos observar como que essas mesmas características voltam a se repetir na grande Babilônia. Ou seja, falando aqui num contexto muito pequeno, menor, a experiência de Nabucodonosor, encontramos tais características. Quando essa mensagem se desenvolve e Babilônia vem a ser a grande Babilônia, elas reaparecem. Então vamos entender a grande Babilônia na experiência de Nabucodonosor. Entendem isso? Continuando. Versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e viesse a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei.
E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Atenção, versículo 29. Ao cabo de 12 meses da profecia, do sonho, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse. Então, o que aconteceu 12 meses depois dessa profecia? Nabucodonosor chegou a ser um rei muito grande. Ele chegou a ser um rei muito poderoso sobre a terra. O império de Babilônia estava dominando toda a terra, representado pela árvore grande, com frutos, e os animais se refugiando na sombra, e alimentos para todos, e as aves do céu se aninhando. Ou seja, ele construiu um grande reino, um grande império. E não sobretudo um grande império, mas representava aquele grande império um grande palácio que ele havia construído. Ele construiu um grande palácio, pomposo, para representar o seu poder, né? A sua grandeza. Então, 12 meses depois, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o espírito de Babilônia. Olha por que Deus haveria de punir Nabucodonosor, tornando-o um animal do campo, fazendo crescer-lhe as unhas, as patas, as mãos tornarem-se patas, virá como se um animal fosse, cabelos nas costas, orelhas de bicho, perdesse a mente de homem e ficasse homem-animal sem juízo, com as bestas do campo comendo grama e recebendo orvalho da noite por 7 anos. Por que Deus haveria de humilhar um homem a tal ponto? Torná-lo uma besta? Porque ele, num dado momento, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Os irmãos se lembram também de um caso que está nos evangelhos, em que nos conta que Herodes, num dado momento, ele, por não glorificar a Deus diante do povo que era seus dominados, e por ele exaltar a si mesmo e não dar a glória devida a Deus, Deus o puniu diante de todos, e ele, vivo e em pé, morreu comido de bichos, de vermes. Os gusanos dentro do homem, preparados para a sua corrupção, lhe comeram ele estando vivo em pé. E a Bíblia diz: e isso porque não deu glória a Deus. Então, esse problema de dar a glória devida a Deus é um problema de Nirode, é um problema de Babel, é um problema de Babilônia, é um problema de Nabucodonosor, é um problema da grande Babilônia. E em termos mais práticos, é um problema do homem. Como ele se apresenta em qualquer que seja a sua filosofia, a sua ideologia, a sua religião, a sua crença, a sua igreja, a sua denominação. Desde que traga para si a glória, o poder, é o espírito babilônico. Pastor, o que é a grande Babilônia? Talvez fique difícil eu falar assim: a grande Babilônia é o Carrefour, que o povo quer ouvir o nome de uma instituição. Lógico que não tem nada a ver com Carrefour.
poderia falar qualquer outro nome aqui, mas para os irmãos entenderem, eu poderia dizer, a Igreja Católica Romana. Eles querem ouvir o nome da instituição, porque eles querem passar longe da instituição física, em tal lugar. É o Vaticano, então nem em Roma eu vou passar. Nem por perto da Itália eu vou passar. Como se o problema fosse um lugar, uma instituição, uma placa, um nome, ao passo que percebemos na Escritura que é um espírito que perpassa a história, a começar de Lúcifer, desde a sua queda, e vai até o final. Babilônia é a grande economia de Satanás. É esse espírito de trazer para o homem a glória, o louvor, o poder. Alguns questionam, pastor, mas vem cá, Nabucodonosor virou mesmo bicho? A Escritura diz que se tornou. Mas se tornou mesmo um bicho? Irmãos, para com esse questionamento besta e tolo, que não leva a lugar algum. Quem está preocupado com, com os fatos, querendo comprovar historicamente, por meio da história, por meio da arqueologia, ou por meio da geologia, está perdendo a revelação, a essência. O que nos importa aqui? Ora, se isso é um fato, e eu creio que seja um fato, ou se é uma simples parábola, o que vale não é o fato ou a parábola, é a verdade que se traduz do fato ou da parábola. É isso que vai nos interessar agora, entender o que é o espírito babilônico. Aí se você reunir a ideia de Daniel capítulo 4 com Gênesis capítulo 10 e 11, assim, poxa, então quer dizer que quando Nabucodonosor disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, dizia lá em Gênesis 10, edifiquemos uma cidade e uma torre. Então edificar uma torre, edificar uma cidade. Vão observando que as ideias são as mesmas, mudam-se os desenhos, mas a ideia é o homem edificando algo para si. Algo que demonstre, que revele esse seu espírito de independência a Deus, de considerar-se glorioso, capaz, poderoso, suficiente. Esse é o espírito de Babilônia. E isso se traduz, porque os crentes, e aí eu tenho que falar dos crentes evangélicos, porque os irmãos têm que perceber isso. Uma hora vai ter que cair a ficha de alguém, não é possível. Que ainda que os cristãos falem, não, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é altíssimo. No momento em que se diz, o homem só pode ser salvo efetivamente se ele proceder na sua capacidade de obedecer, de ser fiel, de fazer, de realizar, de edificar, da sua indústria. E aí, observa que quando a Escritura fala acerca da salvação, observa isso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, atenção para esse texto, porque Cristo se tornou para nós da parte de Deus. Olha aqui a ideia. Cristo tornou-se para nós da parte de Deus, ou seja, foi Deus quem deu a nós Cristo para ser a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa redenção e a nossa santificação. Qual é a razão da sua existência? O que dá sentido à sua existência? Como é que surge a filosofia? Quando os homens começam a perguntar, a questionar, a indagar, de onde eu venho? Quem sou eu? Para onde eu vou? É o homem querendo saber qual é a razão da minha existência. Se eu não sei de onde vim, quem sou, para onde eu vou, eu perco totalmente a capacidade de entender meu significado. Você nunca vai ver um cavalo num terreno baldio
com outro cavalo, perguntando quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nunca vai ver. Uma vaca conversando com um boi na noite, ruminando, de onde vem. Engraçado. Nunca vai ver isso. O homem não. Ele pergunta, ele quer saber de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos. Entender isso, origem, a existência e o destino, é o que dá sentido à existência humana. Aí Paulo diz, Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria. Haja vista que filosofia é amor à sabedoria, a esse conhecimento, a essa razão. Jesus é a razão da nossa existência. Você existe por causa dele, ele é a razão. Ele é a nossa sabedoria. Pronto. Então eu sei que ele não existe por minha causa, eu existo por causa dele. Segundo, além de eu existir por causa dele, ele agora, conhecendo-o, eu vejo sentido na minha vida. Ele agora é a minha redenção. Não somente ele é minha redenção, mas ele é a minha justiça. E não somente a minha justiça, mas ele é a minha santificação. Aí o versículo 31, porque aqui eu me refiro a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Ou é 31 e 32? É 30 e 31. O 30 diz isso. Cristo se tornou para nós sabedoria, ou seja, a razão da nossa existência, e então redenção, e justiça, e santificação. Para quê? O 31 diz, para quê? Sabe por que Cristo é a razão da sua existência? Sabe por que Ele é a tua justiça? E a tua redenção? E a tua santificação? É para que ninguém se glorie diante dele. Eu estou aqui porque são vários os fatores, né? Primeiro porque Deus me amou, é lógico, Deus me amou, se ele não amasse também, não é possível que ele não ia me amar. Aí, tudo bem, Jesus morreu por mim, porque afinal, culpa eu não tenho, quem caiu foi Adão. Eu já nasci pecador, mas tá bom, ele morreu por mim. Agora, coube a mim querê-lo. Porque se eu também não quisesse, hein? Se eu não quisesse também, problema do amor dele e da morte do filho dele é problema deles. Mas eu quis. Não somente eu quis, mas eu decidi. Aí eu aceitei. Eu aceito o Senhor. Tudo bem, não fica triste não, que eu vou aceitar o Senhor. E agora, não somente eu aceito, mas eu determino que eu vou ser fiel a todos os teus mandamentos e ordenanças até o fim. E quando chegar lá no final, Deus vai olhar para mim, assim, bem, como você de fato cumpriu com todo o regulamento, não tenho outra coisa a fazer senão te salvar. Então estou aqui agora, no céu, da boca da onça. Estou aqui agora no céu, porque Deus me amou, Jesus morreu por mim, e eu fui capaz. E a Bíblia diz, não. Você vai entrar com Deus para a eternidade, porque Cristo é a tua justiça, a tua redenção e a tua santificação, para que ninguém se glorie. Ninguém. Não temos nada do que nos gloriar, se não cantarmos um novo cântico de Apocalipse, dizendo, ao Senhor Yahvé e ao Cordeiro pertencem a salvação. E aí nós vamos adorá-lo eternamente por isso. Ninguém vai se gloriar.
Mas o espírito babilônico, ele diz o quê? Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Eu edifiquei. Eu construí, eu fiz. E esse espírito babilônico, portanto, ofende a Deus. A ponto de Deus tornar um rei, um dos maiores reis da história, o maior rei de Babilônia, que foi Nabucodonosor, fazê-lo um animal por 7 anos. Mas observa que nesse simples relato de uma experiência, você colhe daqui o espírito babilônico. É por isso que quando se entende, então, a salvação, à luz da Escritura, né? Não à luz de Babilônia, à luz da Escritura, você simplesmente agora começa a caminhar diferentemente. Você agora não vai mais fazer qualquer coisa barganhando, trocando, ou como quem foge do fogo, ou como quem quer. Não. O seu coração é tomado por uma gratidão tão grande, pelo amor. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, é relevante? O senhor acha relevante pregar essas coisas mesmo assim? Porque é o seguinte, eu creio em Jesus, também creio em Jesus. Só que eu creio que tem que ter as obras. E você acha que não deve ter. Como não há consenso entre nós dois, vou ver o seguinte: você fica com a sua fé, eu fico com a minha. Você crê em Deus, eu também creio, ó. Tá vendo? Então, se a salvação é por fé, eu estou salvo. Que eu creio como você. Mas se tiver de ter obras, você está perdido, porque eu tenho fé e obras. Viu o raciocínio do irmão? Eu falei, o seu raciocínio está lógico, embora não esteja em consonância com as Escrituras. Entretanto, eu temo que o serviço que você presta a Deus não tenha para ele nenhum valor, porque você o faz com medo, você o faz por obrigação, com medo do demônio, com medo da macumba, com medo do sapo com a boca amarrada, com medo dos gafanhotos, com medo do inferno, da morte eterna. E eu sirvo a Deus com tantas boas obras como as tuas. Só que movido pelo amor a Ele. Não estou em troca de nada. Pelo contrário, eu só posso servi-lo porque já recebi tudo. E você ainda está querendo receber alguma coisa. E talvez você não receba nada. Então essa é a ideia. Quero que os irmãos entendam isso. Ao estudar Babilônia, não vamos perder de vista esse espírito, essa ideia que perpassa toda a Escritura. Pois não. O irmão Rodrigo fez uma pergunta que todos fazem e que todos continuam a fazer. Porque me parece, eu não me refiro ao Rodrigo jamais, porque é a primeira vez que ele pergunta isso, e salvo engano é a primeira vez que eu falo em que ele esteja presente numa assembleia. Mas, para mim, o texto ele diz tudo. Um texto ele diz tudo. Mas para muitos o texto não diz quase nada. O irmão perguntou assim, pastor, e Tiago? O que Tiago diz? Tiago me parece ser uma epístola que fala sobre a necessidade de obras, né? Aí eu diria o seguinte, que eu já respondi várias vezes, e quero responder agora ao irmão Rodrigo e a todos vocês que estão aqui ouvindo, ou que está em casa pela internet, ou que assistirá pela internet posteriormente. O livro de Tiago é um livro que, dentre outros da Escritura, falam sobre a fé, não sobre as obras. O texto é muito claro. Agora, a leitura da massa do povo é lamentável, é uma leitura muito deficiente. Aí, as pessoas saem colhendo do texto, né? A fé sem obras é morta, como se porventura se estivesse propondo no texto que salvação é fé mais obras. Não existe essa equação no livro de Tiago. Há um versículo que eu acho que ele é fundamental em toda a estrutura do livro.
Imagine que Tiago escreve, depois eu peço que os irmãos leiam Tiago em casa, procurando ler esse significado no que o texto diz, não no que ele não diz. Tiago escreve a um grupo, a uma igreja. Ele diz que ele escreve aos judeus dispersos. Então ele fala às 12 tribos dispersas. E certamente ele escreve então aos irmãos, que ele vai chamar na carta de irmãos. Ele vai falar que esses irmãos foram regenerados. Isso se fala teoricamente. Você fala assim, ó, nós aqui todos regenerados. Ou fala assim, teoricamente todos aqui são regenerados. Mas não posso falar pelo Lucas individualmente, porque eu não tenho como constatar a regeneração dele. Então ele escreve a um grupo de irmãos judeus convertidos a Cristo. Então qual é o grande problema dos judeus convertidos a Cristo, naquele tempo, da maioria? Era querer carregar as obras da lei consigo. E com isso eles tinham um alto senso de justiça. Irmãos, olha a contradição dos judeus. Eu não sei se os irmãos observaram isso na conferência, mas foi dito. Talvez não com a ênfase que eu vou dar agora. Mas olha a contradição dos judeus. Tudo isso é contexto para a gente poder entender as cartas, quando foram escritas, enfim. A circuncisão, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 11, ela foi dada a Abraão como um sinal da justiça que provém da fé. Olha a ideia. Ou seja, Abraão, ele pensou que Deus não poderia lhe dar um filho se ele fosse impotente e a sua mulher estéril. Por isso ele usou o seu instrumento, o seu órgão masculino, enquanto funcionava. Essa é a ideia da Bíblia. Não fique constrangido, não. Enquanto funcionava, enquanto ainda tinha condições, e fez o filho. A ideia de Abraão e Sara naquele momento, que gerou gerou em H Ismael, a ideia era a seguinte, olha, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Só que para Deus cumprir, é preciso uma colaboração humana. Essa é a ideia arminiana. Abraão foi arminiano. Antes da circuncisão era arminiano. Em termos teóricos, Abraão e Sara eram arminianos. Ou se não eram, se tornaram. Num dado momento, eles acharam, não, Deus vai dar o filho, Deus vai cumprir, Deus é poderoso, entretanto, o homem tem que participar. Essa é a ideia. Fizeram o menino. Aí Deus, assim, então tá bom. Aí Deus, então, fica 13 anos sem aparecer Abraão, não 13 anos de mal, com raiva, não. 13 anos necessários para que ele, Abraão, chegasse a uma condição de derrota no seu corpo. Um homem derrotado é um homem potente, vocês sabem, né? Cabeça baixa, triste, a vida toda, sei não. Um homem impotente é um homem derrotado, porque toca lá na alma dele, no profundo, no coração dele. Pode faltar arroz, feijão, mas não toca nessa área não. E aí, está lá Abraão acabado, ali zerado, não tinha mais nada, nem no pensamento. Aí Deus aparece e falou assim, agora eu vou te dar um filho, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, é agora. Para mostrar que eu não dependo de você, da sua capacidade, da sua... Nada, para nada. Vou provar para você que quando eu prometo algo, eu cumpro pelo meu poder, não pelo poder humano. Mas antes de o filho vir, antes de operar o milagre, o prodígio, antes de você experimentar o Deus que ressuscita os mortos, porque tudo que eu falo aqui numa linguagem um pouco mais descontraída, vocês ficam achando engraçado, Paulo também disse, só que ele disse numa linguagem mais formal. Não culto, mas mais formal. Ele sabia como vai ficar escrito para a posteridade, então, ao invés de falar impotente ou destruído, ele disse amortecido. Um eufemismo, né? Para poder dar uma abrandada na conversa. Enfim, mas antes de operar o milagre, antes de você experimentar a minha pessoa como Deus que ressuscita os mortos, porque aí está morto.
mas eu vou ressuscitá-lo. Ele vai levantar dos mortos. Entenderam? Ou não? Antes, eu vou te dar um sinal que a sua posteridade terá de carregá-la por toda a sua vida. Você vai pegar a pele do prepúcio do negócio, pega, corta e joga fora. É a circuncisão. Até os judeus praticam a circuncisão. Mas Paulo diz, isso era um sinal. O que é um sinal? É um elemento material que tem uma alma. Isto é, que tem uma representação espiritual ou simbólica. Por exemplo, novamente, o mesmo exemplo. O sinal de trânsito, semáforo. Você vê uma luzinha vermelha lá pendurada lá em cima? Não vê? O que você vê? Ai, que coisa mais linda, luz vermelha pendurada no poste. É assim? Não, pare. A mensagem é pare. Mas para quem não sabe a mensagem, vê apenas uma luz vermelha pendurada no poste. Mais nada. Entendem isso? Então, o sinal é algo material, mas que não deve ser visto na sua materialidade. Deve ser visto no seu significado. Entenderam? Quando Deus falou assim, eu vou te dar um sinal que todos os teus filhos, a partir de então, levarão na carne. Sabe o que esse sinal significava? Posso ser bem claro com os irmãos? Você usou o negócio para fazer Ismael, achando que eu não podia fazê-lo funcionar. Não é isso? Muito bem. Então agora você viu que eu não, nem aquele filho eu quero. Mandei embora. Então agora que você não tem, não funciona, mostra num símbolo, numa representação, que você não tem mais isso. Ou que você abre mão disso. Como, Senhor? Corta e joga fora. Vai cortar tudo? Não, só um pedacinho. É para representar. É para simbolizar. Gente, eu estou falando isso aqui, é para ver se vocês entendem. Porque Deus é muito sábio. Joga esse trem fora. Aí ele cortou, jogou. Isso é para dizer, eu não tenho. Eu joguei fora. Eu abrir mão. Deus me dará gratuitamente. Pelo poder dele. Esse, aí diz Paulo, é o sinal da justiça que provém da fé. Então o povo judeu, cada vez que circuncidasse um menininho, ao 8º dia, tinha que lembrar, nós não podemos, Deus pode. Nós abrimos mão, porque Deus nos dá gratuitamente. Tudo é dele, tal. Mas olha a contradição. Esse sinal veio a se tornar o grande motivo de orgulho nacional. Nós somos judeus. Você é circuncidado? Então infelizmente cai fora. Você não faz parte do povo, como se a circuncisão fosse a marca de ser um povo exclusivo. Se tornou orgulho. A contradição. Ao invés de humilhá-los, o espírito babilônico entrou neles. Orgulho. Aí Paulo escreveu, a circuncisão foi dada como um sinal da justiça que provém da fé. Bem, Tiago, quando escreve o seu livro, escreve a crentes, a judeus convertidos a Cristo, que não tinham conseguido se libertar desse problema, dessa ideia das obras. É difícil, não é fácil, não. Nós aqui que não temos nada a ver com judeu, temos dificuldade de largar esse trem? É ou não é? E agora o que eu faço? Vai dar certo esse negócio? Acostumado com jugo. Aí Tiago agora escreve para esse povo. Por quê? Porque esse povo era aquele povo que exigia a lei, mas como sabemos que a lei não pode ser cumprida, e Tiago disse na sua epístola, aquele que cumpre toda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Então, Tiago não estaria pedindo para ninguém guardar a lei, né? Ele está dizendo? Ou será que Tiago era inocente ao ponto de achar que alguém é capaz de cumprir a lei toda, em toda a sua vida?
Então quando ele diz, olha, aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto é culpado de todos, ele não está ordenando. Ele está o quê? Exortando. Não adianta, meu irmão, você achar que você guarda a lei. Quando você peca, você é culpado de tudo. Ou seja, lance-se na graça de Cristo, é isso que ele quer dizer. Mas tem um texto lá, um versículo, que articula o pensamento todo da epístola. Capítulo 2 de Tiago. O versículo vocês vão encontrar lá. Salvo engano é o versículo 11, ou é o 12. Se alguém olhar aí, pode me ajudar. Quando Paulo fala assim, Tiago, né? Desculpe-me. Quando o Tiago fala assim, fala o que mesmo? Ajuda aí, quem achou? Lê o 12 para eu ver. Esse é o 2? Esse capítulo 2? É 23? Não, deixa eu encontrar esse negócio aqui, espera aí. Vocês também não querem que eu tenha todos os versículos da Bíblia de cor, né? Hã? É 14, ó, fazer perto. 2 para 12, para 14 são 2 versículos, né? Como é que é a história aí? Pelo menos no Novo Testamento, quem falou isso aí? Ah, tá. Eu ouvi alguém dizendo, não, pelo menos do Novo você tem que saber. Eu ouvi, não, né? Foi? Pelo menos do Novo tem que saber, eu tenho que saber? Ah, foi você? Ah. Não, a gente tem que saber pelo menos da região, né? O importante é você abrir e encontrar. Mas não pode decorar até o número do versículo. De todos os versículos, a maioria está bom tamanho, né? Bom tamanho. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Como é que você lê esse texto? Cuidado, porque na escola você só aprendeu a ler letras e palavras. Lembram? Começamos lá. A, E, I, O, U. Lembra? Aí colocava lá, que letra é essa? A. E essa? E. Depois, B com A, Bá. B com E, B. Lembra? Aí vem o Bá, Bebi, Bobu, Cá, Cocu, Dá, Dé, de Dodu. Lembra? Fá, Fé, Fi, Fofu. Aí quem completasse a cartilha primeiro, em primeiro lugar. Eu fiquei em segundo lugar. Eu fui o segundo a acabar a cartilha, ganhei uma bola daquelas coloridas. Bem, e aí nós esquecemos de ler o espírito das palavras. Conforme elas são colocadas, elas geram significados. Quem fala com consciência não fala de qualquer modo. Ele seleciona as palavras. Ele escolhe as palavras adequadas para traduzir o sentido que se deseja. Então, olha o que diz o texto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Ele não está dizendo que a pessoa tem fé. Ele quer saber qual é o proveito se alguém diz. Você diz que tem fé. Eu não estou dizendo que você tem fé. Mas qual é o proveito quando alguém diz, eu tenho fé? Muito bem, você tem fé. Você está dizendo que tem fé. Eu não estou dizendo que você tem, nem Deus está dizendo que você tem, nem a Bíblia diz que você tem. É você que está dizendo que tem. Porque todo cristão diz, não, eu tenho fé. Querem ver uma coisa aqui? Quantos aqui tem fé em Jesus Cristo? Vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que tem. Falar, todo mundo pode falar. Agora, que fé é essa que você tem dentro? É a fé que diz a Bíblia que vem de Deus? Ou é a fé histórica? A fé tradicional? A fé da religião, da catequese? Porque nós nascemos num país religioso. Inevitavelmente nós temos fé. Mas que fé é esta que você tem? Porque a fé que vem de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela muda a sua vida. Porque a fé, agora, é um detalhe aqui,
Quando os cristãos evangélicos dizem quem quer aceitar a Jesus, e dizem, você pode, você quer, você tem que aceitar Jesus, ele está provocando a pessoa a exercitar a sua fé natural. Não, tá bom, eu creio. Se é que eu posso crer, eu creio. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir não qualquer coisa, mas a pregação de Cristo, a palavra de Cristo. Então, se a fé vem, ela não está aqui. Ou está? Se a fé é dom de Deus, não pode ser minha. Mas todos nós temos fé. Ou fés. Ou fezes. Em plural, né? Por isso que nós temos muitas obras, nós obramos constantemente. Não, você vê que está tudo ligado os nomes? Gente. Mas aí eu estou sendo bondoso nas minhas palavras. Minha mãe fala, meu filho, para de falar essas coisas. Minha mãe fala. Meu filho não precisa de falar essas coisas. Está todo mundo entendendo, meu filho, não precisa. Aí eu falo assim, imagine minha mãe sendo mãe de Isaías, né? Isaías, no momento, diz que as obras humanas são como panos de menstruação. Minha mãe fala, meu filho não precisa disso, Isaías, para quê? Outra hora, Isaías pega e sai andando com as nádegas de fora. O que é Isaías? Deus mandou. Deus mandou. Vou ficar aqui 3 anos com as nádegas de fora. Quando alguém fala assim, você está ficando louco, Isaías? Você com as nádegas de fora? Que coisa é essa? Você está maluco? Aí ele deveria responder, assim vocês serão levados cativos, com as nádegas de fora. Deus mandou dizer isso para vocês. Então tem essas coisas. Né? Então não fica escandalizado não, porque é desse jeitinho. Minha mãe já vai entendendo devagarzinho. Então nós temos a nossa fé tradicional. É uma fé humana. Essa capacidade de crença, essa crença. Pra você ter ideia, nós cremos muito mais. A nossa fé humana é tão, desculpe-me, vagabunda. Desculpe-me a expressão. É tão sem futuro essa fé nossa, que entre crer no Criador que fez tudo, e todos nós temos essa fé que diz que crê nele, e crer numa mandinga, a gente crê na mandinga. Acredita-se muito mais que se você pegar uma linha vermelha, molhada, e colocar na testa da criança, o soluço passa. Qual é a ciência disso? Qual é a ciência? Explique-me por que o soluço passa. Primeiro, você estude o que é o soluço. Explique-me de acordo com a ciência. Aí você vai explicar que o diafragma que empurra o ar, que você respira, quando ele entra em descompasso com a respiração, aí fica descompassado. Perdeu o compasso. Você tem que prender a respiração, aí agora é científico, para você travar tudo para ver se volta a sincronia. Às vezes volta. Tomar água aí para sincronizar. Agora, fitinha vermelha? Aí qual é a ciência que a fitinha vermelha vai produzir no seu organismo o quê? Isso chama-se, sabe o quê? Feitiçaria. Feitiçaria não é você se vestir de mãe de santo para a gente ficar lá preto velho. Também seria. Mas a feitiçaria é você atribuir um poder a alguma coisa sem que ele tenha tal poder. Isso é feitiçaria. E os crentes, tudo é feiticeiro, que acredita nisso. Lê a palavra de Deus, não, que é coisa de Paulo. Agora, colocar a vassoura atrás da porta, cair um garfo, achar que vai chegar alguém, ter medo de passar debaixo de uma escada porque dá azar, mês de agosto, mês do desgosto, gato preto, isso é feito. Sandália emborcada, ixi, cuidado, porque dá azar. Isso é tudo feitiçaria. Sal. Então, tudo isso é a fé natural. A fé que não tem proveito algum. Não muda a vida de ninguém. É coisa do homem. Então, olha o que Tiago está perguntando. Meus irmãos, qual é o proveito
se alguém disser que tem fé, você diz que tem, mas não tem obras. Pastor, mas então qual é a relação? Será que ele está dizendo que você tem que ter fé mais obras? Ele está te propondo uma equação? Você diz que tem fé, mas também deveria ter obras? Essa é a ideia? Aí ele vai te responder no restante do versículo dizendo: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele não diz pode apenas a fé salvá-lo. Ele diz pode esse tipo de fé que você tem. Mas que tipo é esse? Incapaz de produzir resultados. Ele não está fazendo apologia às obras, ele está fazendo apologia à fé, dizendo: a verdadeira fé que vem de Deus produz resultados. Você falar que tem obras, ou melhor, você falar que tem fé, mas essa fé não muda nada. Nada, nada, nada. É de se estranhar. É de se estranhar. É uma fé muito... Ele disse morta, né? É uma fé sem espírito. É uma fé humana. É uma crendice, é uma crença. Não... Então, toda a epístola de Tiago, inclusive, quando ele vai falar sobre Abraão, aqui mesmo no capítulo 2, ele fala sobre Raabe. O problema é que as palavras, como são colocadas, às vezes causam um efeito um pouco, né, dissonante. Ele fala: Abraão foi justificado por obras quando ofereceu seu filho sobre o altar. Semelhantemente, Raabe, ela também, ele diz, ela foi justificada por obras, né, quando acolheu os emissários. Aí eu falo: muito bem, quais foram as obras então de Raabe? Quais foram as obras de Raabe que a justificou? Vamos lá, o que ela fez? Primeira coisa, ela, quando recebeu os espias, não os recebeu como espias, ela sabia que eram clientes. Começa daí, a obra dela. Toda a obra, e a casa de Raabe, estrategicamente, ficava na entrada da cidade, ó. Porque os viajantes, os comerciantes, andavam longos caminhos distantes a Jericó, que era uma grande cidade da época, atrás de comprar os seus, né, ou vender os seus produtos. Então, depois de uma caminhada de uns 15 dias, o caboclo chega lá na cidade, aí via lá, a Raabe é uma mulher muito bonita. Pensa numa mulher bonita. Fala assim: ó, você quer descansar? Você tem uma casa para descansar, uma mulher para fazer a massagem, cuidar de você, uma comida gostosa. Aí então, o indivíduo já sabia o caminho. Ficava hospedado na casa dela, pagava a sua prostituição, o seu cuidado de prostituição, e ia embora feliz. Quando entraram, né, Josué e Caleb, falou assim: opa, hoje é 2. Nós temos que ler a Bíblia pensando a circunstância. Porque a gente lê a Bíblia pensando na igreja, no pastor pregando. Você tem que remontar a história. Quem era Raabe? Onde era Jericó? O que era Jericó? O que ela pensa quando vê 2 espias entrando? Não vê 2 crentes com a Bíblia na mão. Não. Vê 2 homens entrando como entrava todo dia na sua casa. Aí só que logo eles revelam a situação. Aí ela percebe, e aí ela vai lembrar de tudo que ela já ouviu falar. Ela vai contar lá em Josué capítulo 2... que ela ouviu falar do Deus daqueles hebreus. Não, ouvi falar. Eu sei que vocês destruíram lá, tal, Deus tirou vocês do Egito, esse Deus de vocês, tal. E aí ela resolve, nessa circunstância, escondê-los. Já é outro problema, porque agora ela está escondendo espias. Ó, isso é coisa boa ou ruim? Ué, os caras vieram de fora para espiar na nossa terra, e eu vou escondê-los? Por que ela haveria de fazer isso? Pensa assim para os irmãos perceberem a história. De repente chega o pessoal atrás, ó, entraram 2 homens aqui, cadê ele? Não, de fato vieram. Vocês sabem o que vem direto aqui, gente? Só que já saíram. Já saíram? Aí caminho de 3 dias. E ele lá no meio do feno, lá guardado lá em cima. Aí quando os homens saíram, estavam longe, ó, eu acolhi vocês, eu menti. Essas são as minhas obras.
Ora, mas eu pergunto, ela não poderia ser descoberta como alguém que acolhia espias? E se alguém descobrisse, o que aconteceria com ela? Ela ia ser aplaudida? Ia receber uma medalha de honra ao mérito? Aí iam matá-la. Ela traiu a pátria, daí traiu o seu povo, com mentira, com tudo mais. Mas então por que ela correu esse risco? Aí ela diz: tudo isso que eu fiz, que são as minhas obras, que são todas coisas reprovadas por Deus e pelos homens em geral, mas eu as fiz movida pela fé no Deus dos hebreus. Como ela já conhecia a história dos hebreus, e ela conta a história, então a minha fé, uma fé genuína, me levou a proceder. Esse procedimento são as obras de Raabe, que aqui em Tiago é dito que a justificou. Em outras palavras, a fé que justifica é a fé genuína de Deus, que é comprovada com as obras e, portanto, são as obras que justificam a justificação. Ou seja, as obras provenientes de uma fé genuína justificam o fato de a justificação de salvação ser verdadeira em razão da fé ser verdadeira. Entenderam bem? Obras, né? Então, Rodrigo, essa é a ideia de Tiago. Então ele está dizendo constantemente das obras, mas não no sentido de falar das obras, mas no sentido de falar toda fé genuína produz resultados. Produz obras, não tenha medo da palavra obras. Eu tenho medo dessa palavra obras. Não existe dicotomia fé e obras. A dicotomia é fé divina e obras humanas. Aí tem a dicotomia. Agora, fé divina e obras divinas são sinônimos. Haja vista que o mesmo Deus que te dá a fé é Ele que fará você produzir obras. E aí tem um detalhe: as obras que Deus quer que você produza, você não é capaz de produzir. Querem ver uma coisa? Já você fala, Rodrigo. Querem ver uma coisa? Querem ver? Olha aqui a prova. Jesus falou no Evangelho de João o seguinte: o mundo reconhecerá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Perfeito? Diz a Bíblia: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como Cristo vos amou. Não é como a si mesmo, é como Cristo amou. Que como a si mesmo é na mesma proporção. Agora, como Cristo nos amou é abrindo mão de si mesmo, por causa do outro. Então ame. Está aí a ordem de Deus. Você quer produzir obras? Ame. Mas comece agora. Percebe como é diferente de falar assim: não beba cerveja? Não bebo, graças a Deus. Nunca bebi. Não, até que eu era viciado, mas Deus me libertou. Ou não use brinco, não use batom. Venha todo domingo para o culto. Traga 10% para o gasofilácio. Tudo isso são coisas que se pode fazer. Mude sua roupa. Se mude de país. Largue seu emprego. São coisas possíveis. Porque tem gente que até se mata. Porque dizem que tem 7 virgens, ou 70, né? Virgens lhe esperando no paraíso. Chega lá, tem 70 demônios com os garfos. Cadê as virgens? Me enganaram. Mas rapaz, você foi dessa onda aí. Estão entendendo a história? Para a gente entender o conjunto das coisas. Ame. A partir de agora, faça isso. Pastor, mas eu amo. Você ama quem? Sua mãe? Seus filhos? Sua família? Ame ao seu inimigo. Faça como o samaritano, que ao ver o seu maior inimigo jogado numa vala, semi-morto, desceu até lá, correndo o risco, inclusive, de ser assaltado também. Pegou o indivíduo, colocou nas costas, subiu a vala, o buraco, e pegou o vinho e azeite, que são os 2 produtos que na Escritura representam riquezas.
e derramou sobre a ferida do outro. Faça isso. Pega o seu melhor e derrame sobre a pereba do teu inimigo para curar. Você quer entender o amor? Ah, eu amo. Você ama quem? Percebe como nos é impossível amar? Ou é possível? Não, fala a verdade. Quem aqui acha que é possível você está indo para casa agora e você encontrar o seu inimigo, o maior inimigo? Pensa no inimigo que você odeia, aborrece. Talvez você nem tenha tal inimigo, né? Mas digamos que você tivesse. E você encontra ele atropelado na rua. E você coloca no seu carro. E leva para o melhor hospital particular. Você olha, cuida dele aí. Vou deixar aqui 10 mil já adiantado. Entendeu? E um cheque em branco. Amanhã eu volto para saber quanto eu tenho que pagar mais aqui para cura esse homem para mim. Cuida dele. Eu quero ele vivo, saudável. Pensa isso aí. Faz isso com um parente nosso, já é complicado, né? Pois é, rapaz, está complicado, difícil. Vamos ter que apelar para os irmãos mesmo, chamar todo mundo, ver que fazer uma vaquinha. Vende o carro, rapaz, você tem um carro para ver. Não, porque está difícil, não estou devendo o carro ainda, não dá. Vender seu carro para pagar a cirurgia do seu primo? Ou do cunhado? Do cunhado foi porra, não foi? Ah, porque se fosse da mãe, né, do filho, não, mas do cunhado? Gente, isso é muito grave. Muito grave. Então, eu tenho alguns desafios. Porque quem não acredita nessa mensagem, que fica nos desafiando, fala, não, tá bom. Então, você tem livre-arbítrio? Tenho. Então, pronto. Então, por gentileza, prove. Aí, como eu vou provar? Livre-arbítrio, você é livre para decidir pecar ou não pecar. A partir de agora, você defina, não vou pecar mais. Mas também não vai subir para o monte e ficar lá rezando, não, igual Buda, não. Se exponha no meio pecaminoso. Se exponha num ambiente de tentação. E não peque. Simples. Não tem impureza na sua mente, no seu coração. Totalmente. Prova que você tem livre-arbítrio. É tão simples. Ah, eu sou capaz de obedecer a Deus. Sou capaz de obedecer a Deus por si mesmo? Então tá bom. Então ame o seu inimigo. Pastor, então e aí? E aí que nós temos uma saída. Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria, redenção, justiça, santificação. Ele é. Deixa Ele operar na sua vida. Creia nele totalmente. Lance-se aos seus braços. Confia nele. Tenha comunhão com Ele. E Ele vai mudar a sua vida. Ele vai realizar coisas que você jamais imaginaria que era possível na sua vida. Ele vai fazer. Diga, Rodrigo. Desculpe-me eu demorar bastante assim, mas... Ou seja, são várias as reações das pessoas que não entendem o livro. Lutero não queria deixá-lo ser canônico. Tem um irmão que já morreu, tem uns 50, 60 anos que ele morreu. Ou melhor, não. Tem uns 20 e poucos anos que ele morreu. E ele falou o seguinte, quando Tiago escreveu essa epístola, coitado de Tiago, ele não tinha muita clareza. Vocês entendem, irmãos? Então não leve em consideração o que ele escreveu, não. Tudo bem, ele escreveu, só que ele não tinha clareza da verdade como nós temos. Esse é um comentário de uma Bíblia chamada Versão Restauração. Misericórdia. Coloca misericórdia nisso. Pessoal, amém? O tempo nosso está esgotado. A gente continua semana que vem falando sobre a Grande Babilônia. Por que falamos de Tiago? Porque estamos falando do espírito de Babilônia. Isso só se torna para nós claro e prático se nós aplicarmos nossa experiência prática de vida cristã e o que nós temos de elemento mais forte para entender o espírito de Babilônia é a questão da salvação pelas obras. Portanto, chegamos até Tiago.